Olá pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. Já estamos de volta com mais um programa aqui no nosso canal de análise e opiniões sobre o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos analisar a questão da PGR decidir sobre o caso das joias de Bolsonaro. Você sabia que pela Constituição ela não tem atribuição para isso? Vamos mostrar. E também vamos comentar sobre a situação da Rússia e o ataque que matou crianças em Kiev. O governo brasileiro decepcionou mais uma vez ao não citar a Rússia na nota que emitiu. E um museu da Dinamarca exibe o fóssil de um dinossauro gigantesco que viveu há mais de 150 milhões de anos. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. E eu queria aproveitar essa oportunidade, antes de mais nada, para mandar um alô bem especial para a turma da Fazenda Nossa Senhora de Fátima, em Camapuã, no Mato Grosso do Sul. A turma nos mandou uma mensagem dizendo o seguinte: boa noite, manda um alô para nós aqui na Fazenda Nossa Senhora de Fátima. Beleza? Então está aí o alô, é um prazer. Continuem assistindo a gente, por favor. E agora nós vamos começar o programa de hoje com uma série de perguntas bem pertinentes. Em que Brasil você acha que vive? Em um país legal que respeita suas leis constituídas ou em um Brasil ilegal, com todas as autoridades fazendo as suas próprias leis, como se ainda estivessem no período da descoberta do território pelos portugueses? Deve ser bem fácil de responder, não? O que foi feito e promulgado em 1988 não deveria ser um conjunto de legislação para se reger as normas legais do país? Mas por que hoje se vive uma insegurança jurídica, onde não se sabe mais o que respeitar? O que vale, afinal? E sempre todos nós fazemos a mesma pergunta: o que vale? Se estamos sob um conjunto de novas normas, quem as escreveu? Ou então, se valem as mesmas de 88, o que está errado com elas, que permitem uma variedade de interpretações, ao ponto de se mudar completamente o entendimento e as intenções do que está escrito? O que os interpretadores atuais sabem mais que os legisladores, que pensaram as leis e as quiseram como elas são hoje? As interpretações são facas afiadas ao ponto de transformar pelo corte abrupto o conceito intelectual e compreensivo estabelecido em sua concepção. Quando se quer algo que a lei não permite, então se busca uma maneira de interpretar para que o ilícito se transforme em lícito, em algo legal e aceitável. Mas isso já não seria uma má-fé, uma violação dos direitos constituídos e assegurados? Porque, como exemplo do que não pode ser, a Polícia Federal enviou o resultado do inquérito sobre as joias para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Por quê? Mesmo havendo qualquer ilícito, nenhum dos envolvidos tem prerrogativa de foro, ou seja, foro especial, nem Bolsonaro e nem os seus ajudantes de ordens, assim como os seus progenitores. Ninguém. Então, por que seguir para a PGR? Mas foi. E como a PGR pode dirimir sobre esse processo específico, sendo que não tem atribuição para tanto? O Procurador-Geral, Vossa Excelência Paulo Gonet, é um constitucionalista, logo ele sabe muito bem e claramente que esta questão não é para ele. Então, por que ele está tratando do assunto? O que fazer? Se ele sabe que ao dar andamento a essa questão, estará violando uma norma constitucional,
como continuar com esse abacaxi nas mãos? Não pode. Ele estará cometendo uma irregularidade também. E se ele resolve dar continuidade e manda para o STF abrir o processo? Também estaria cometendo um atentado contra as regras estabelecidas, porque a Corte também não tem competência para decidir sobre o caso, já que nenhum dos envolvidos tem foro privilegiado, nem mesmo alguém ao redor do ex-presidente que justifique o processo estar nas mãos dos ministros. Entendeu esse caso? Pois no caso das milícias digitais, das fake news, se argumenta que tem parlamentar envolvido e, por isso, cabe, no entendimento da maioria dos togados, o julgamento do processo no nível em que está. Mas no caso das joias, não. Os autos deveriam estar no âmbito da primeira instância, juiz de primeiro grau. Mas por que as autoridades estão com medo de deixar descer? Porque no caso da primeira instância, o processo vai levar muitos anos para ser concluído. E mesmo que seja rápido, ainda passará pela segunda instância, pelo STJ, para talvez, depois de muito tempo, chegar ao Supremo novamente. Sabe quanto tempo isso pode levar? A vida inteira. E com certeza não se resolve antes de 2026. E é aí que o perigo mora, das autoridades interessadas não conseguirem tirar Bolsonaro da disputa eleitoral de 2026. E mais, as autoridades sabem que não irão conseguir manter esse processo na mais alta corte. Ele, se continuar, terá mesmo de descer para o juiz de primeiro grau, porque nada justifica ficar onde está, nem com magia negra. Então, o que fazem? Levantam o sigilo do processo para ver se conseguem, de alguma maneira, fazer o ex-presidente sangrar perante a opinião pública. Todo mundo sabe que até mesmo a inelegibilidade de Bolsonaro vai cair em breve, antes do tempo previsto, e o ex-presidente vai estar habilitado novamente para concorrer em 2026. O TSE já está formando maioria e deu sinais de que não concorda com as punições que foram impostas ao ex-presidente. Existem precedentes ainda muito mais graves cometidos por outras autoridades antes e depois de Bolsonaro, que não receberam o mesmo tratamento. O ministro responsável pelo processo das joias na Praça dos Três Poderes deu 15 dias, 2 semanas, para a PGR se pronunciar sobre o processo que recebeu. Se estivermos em um Brasil legal, que respeita mesmo as leis constituídas, então a Procuradoria da República deverá se declarar incapacitada para dirimir sobre a questão e sugerir a ida do processo para outra instância devida. Com a resposta nas mãos, o responsável pelo julgamento do processo irregular não terá outra alternativa senão cumprir com o estabelecido e sugerido. Caso contrário, estaremos vendo um país sem leis, onde quem as faz com base em suas próprias convicções, com base em suas próprias vontades, passando por cima do legislador de fato e cometendo grave crime de traição à nação. A vontade e o desespero de parar essa máquina de votos chamada Bolsonaro leva ao tropeço e, consequentemente, ao crime de imputação de falsa acusação, com o claro desejo de apenas prejudicar um em favor do outro. Agora, mais uma pergunta. Se fosse o contrário, hein? Quanto tempo você acha que o atual mandatário do país aguentaria uma perseguição como essa? Com um tempo muito menor, foram encontradas várias provas incontestáveis. Já contra o ex-presidente, fizeram de tudo. Mentiram com relação a valores, quantidades, presentes, roubo de móveis do Palácio da Alvorada, fraudes em cartões de vacina, importunação de baleias e um escrutínio completo em todas as suas contas
e vida, inclusive de seus familiares. E adivinha o quê? Nunca encontraram nada que manchasse sequer a reputação desse personagem. Nada consistente. Só conseguiram provar com isso que ele teve uma vida íntegra, pública, até agora, que só pensou em fazer as coisas certas, sem roubar ou beneficiar alguém. Chegaram a acusá-lo de envolvimento na morte de Marielle Franco e mais uma vez não deu em absolutamente nada. E ficou todo mundo com cara de quem comeu abóbora achando que era picanha. O desespero em encontrar algo errado cega os sedentos. Eles não conseguem perceber que estão fortalecendo a cada tentativa aquele que eles querem destruir. É impressionante. E olhe que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Quando essa turma assumiu, muita gente se desesperou, achando que o mundo tinha acabado. Mas veja como são as coisas, como elas funcionam. Pouco a pouco, no nosso tempo mesmo, estamos vendo tudo se transformar bem diante de nossos olhos. Está mudando tudo, em ritmo lento, mas com muita consistência. Muita coisa está aparecendo para que não haja dúvidas depois. Uma mudança que vem para ficar, com muita força e sabedoria. Não vai haver mais aquele que terá a ousadia de repetir o que estão dizendo e mostrando hoje. O mundo demanda por liberdade, e isso é o que não está na cartilha desse pessoal. O planeta hoje é diferente, e apenas aqueles velhos, antigos, ranzinzas ainda se debatem em favor de um conceito às portas da extinção. São pessoas ultrapassadas que tiveram suas mentes lavadas lá atrás, nas doutrinas universitárias. Mas o tempo está passando para essa gente e o mundo moderno traz mais conhecimento, comparações e liberdades inegociáveis. E agora nós vamos bater um papo com um dos nossos apoiadores. Ele vai dar um recado bem legal sobre aquelas dores chatas que incomodam muito a gente. Nós vamos falar com Andrei Andrade. Fala aí, Andrei, que bom que você voltou. Fala mais sobre esse produto aí para acabar com as dores. O Andrei está via Olá, telefone. Paulo. Vai, Andrei. É isso aí, Paulo. É um prazer falar com todos aqui e falar de coisa boa, né? Notícia boa, informação boa combina com produto de qualidade, produto para quem realmente quer e precisa de resultado. É por isso que nós vamos falar do Articular, que eu quero atenção agora, você telespectador que está acompanhando a programação, que está sofrendo muito com aquelas dores fortes no joelho, com aquela dor na coluna, com aquela dor no quadril, você que tem bico de papagaio, hérnia de disco, tomou vários produtos, vários medicamentos, porém a dor não passa, a dor não vai embora, e aí você fala, o que eu vou fazer? Eu já fiz de tudo, fisioterapia, fiz tratamentos paliativos e nada resolve. Gente, vou apresentar para vocês Articular, que é o único produto no Brasil capaz de acabar com as dores a partir da primeira semana de uso. Não é brincadeira, gente. Primeira semana de uso, sabe por quê? Ele tem uma fórmula premium com condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, gente, ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico hoje, ele é encontrado nas clínicas ortopédicas quando o paciente está naquele estágio crítico, quando está batendo osso com osso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que já apliquei essa injeção e eu confesso para você, é uma injeção que dói muito, não só dói na pele, quanto dói no bolso, porque é caro, gente. Hoje você vai numa clínica, você paga no mínimo aí R$ 1.500 em cada injeção, sendo que uma só não resolve. E aí, né, quem é bom de matemática sabe o quanto paga para poder tratar de verdade o problema. Porque, gente, remédio, né, remédio é solução paliativa. Você compra, funciona na hora, o efeito acaba e a dor volta de novo. O Articular que não, ele é um tratamento para cobrir aquele espaço vazio no seu joelho,
para poder repor a cartilagem que foi desgastada. Você que trabalha bastante, trabalha no escritório, trabalha sentado ou trabalha em pé, ou trabalha até mesmo fazendo correria para o dia a dia, você quando chega em casa anda cansado e não aguenta mais gastar dinheiro na farmácia. Gente, eu vou te dar a solução. Articular, que vai substituir as infiltrações, vai substituir os medicamentos e outra coisa, você vai passar longe daquelas microcirurgias para joelho, coluna, então vai com certeza mudar de vida. E hoje, Paulo, vai ter aquela promoção, vai ter presente e vai ter desconto pro povo, viu, Paulo? Ah, isso é legal, hein? Agora eu queria que você fizesse o seguinte, o Andrei, que você explicasse o seguinte, porque eu tenho aqui 6 potezinhos, né, do articular. Como é que funciona isso aqui? Você tem que tomar aos 6, o kit vem com 6? Na verdade, Paulo, assim, cada pessoa tem um problema, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um desgaste acentuado, uma artrose, por exemplo, ela tem que fazer uma quantidade exata do tratamento. É por isso que o atendimento, ele é pelo 0800. E você ligando no 0800, você tem toda a explicação do especialista, você vai ser recepcionado por uma equipe treinada, especializada para poder tratar o seu problema da melhor forma possível. Seja um problema mais simples ou um problema mais complexo, por exemplo, uma artrose, você que tem artrite, você que tem fibromialgia, você que tem desvio de coluna. Tanta gente trava, né, para dirigir, não consegue dirigir, não consegue fazer as coisas do dia a dia. Tudo fica mais difícil quando se tem dor. E olha, gente, hoje eu vou facilitar para você, para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar o dia a dia no trabalho, para melhorar até a relação com a família, porque quando chega em casa, já chega cansado, só quer saber deitar e dormir. Então hoje eu vou te dar a solução para tudo isso. Presta atenção, você que tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro. Hoje, para 100 primeiras ligações, ou para quem liga hoje, ligou hoje, no dia de hoje, vai ganhar até 50% de desconto. E o melhor, vai receber de presente, olha só, um creme ortopédico, né, massageador, que é uma pomada, essa pomada branca que você usa de dia. Ela tem ora pronobis, tem gengibre, tem também camomila, vai aliviar o seu dia a dia. Você massageando, ela infiltra dentro dos tecidos e promove uma melhor qualidade para o seu dia a dia. Junto com essa pomada, vai a pomada preta, que é a pomada para noite. Você aplica ela antes de dormir. É a única pomada que tem ácido hialurônico dentro da composição, então você vai ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora com a pomada, e ainda recebe o relógio inteligente, o smartwatch, que também é brinde, vai para você. Você pode medir os batimentos cardíacos. Se você passar mal, ele te avisa. E o melhor de tudo do kit é que você recebe o tapete massageador para os pés. E esse tapete, você faz massagens elétricas nos seus pés, ele ativa a circulação, melhora o fluxo sanguíneo, então para quem tem gota, para quem tem varizes, é excelente. Chega em casa cansado do trabalho, coloca o tapete, faz aquela massagem, com certeza vai melhorar bastante. Andrei, como que eu faço para adquirir? É só você ligar nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Ligou no dia de hoje, garante 50% de desconto. Eu entrego para você na porta da sua casa, sem necessidade de você buscar em algum lugar, no conforto do seu lar. E o melhor de tudo, você não paga absolutamente nada agora. Você vai receber em casa, vai usar, vai melhorar e só vai pagar no finalzinho do mês de agosto. E a entrega 100% grátis. Tá sofrendo com dor, a dor não passa, já tomou de tudo e não teve resultado? Articular, que o melhor produto ortopédico do Brasil. É só você ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Valeu então, Andrei. Você falou aí das condições de pagamento, da entrega, do prazo, bem legal. O cara compra hoje e só vai pagar em agosto. Isso é sensacional. Andrei, muito obrigado e esperamos você de novo amanhã, hein? Um abraço. Muito obrigado, Paulo. Um abraço.
E nós já estamos de volta com o nosso programa. Agora há pouco estávamos falando do processo que a Polícia Federal enviou para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, falando do indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, naquele caso das joias. Hoje, com a gente de algum lugar da Europa, temos a presença de Alfredo Bessoff. Olá, Alfredo, seja muito bem-vindo novamente. Qual é a sua opinião sobre esse inquérito das joias, já que o deputado Eduardo Bolsonaro sugeriu que o príncipe da Arábia Saudita pedisse de volta o presente que deu a Bolsonaro? Pode ser uma boa solução para acabar com essa história toda? O que você acha? Bom, muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado aos espectadores que nos acompanham. Eu quero dizer o seguinte, é tudo muito estranho, Paulo, é tudo muito assustador. Nós vivemos num país do faz de conta. Faz de conta que temos lei, faz de conta que temos segurança, faz de conta que temos justiça, faz de conta que temos Congresso, faz de conta... Pessoal, isso cansa. Nós não podemos continuar vivendo num país do faz de conta. No nosso país, assustadoramente, Paulo, eu estava escutando com atenção quando você falou que talvez o caminho natural, óbvio, seria ir para a primeira instância, mas nós descobrimos no Brasil que não se sabe como. Nós temos hoje a quarta instância no Poder Judiciário, nós temos a primeira, a segunda, o STJ, e agora nós temos o STF como uma casa, como uma instância da justiça. O nosso STF não é mais uma casa para julgar e para abordar questões constitucionais, mas ela foi transformada num nível resolutivo, podendo inclusive anular processos todos a despeito de julgamentos, testemunhas e tudo mais. Esse é um dos exemplos. Também nós tivemos um outro absurdo em nosso país, Paulo, e esse também é assustador. Nós somos um país onde nós temos um poder legislativo com 3 casas. Porque assim, como é que funciona o processo legislativo para as pessoas entenderem? Uma lei que surge na Câmara, ela vai para o Senado como se o Senado fosse a casa revisora. Se tiver ajustes, volta para a casa de origem. E o processo é invertido também. Só que agora, uma lei que surja na Câmara dos Deputados vai para o Senado, depois do Senado averiguar, ela volta para a Câmara e depois nós temos uma instância revisora se o resultado final não for de interesse do governo. Qualquer deputado do PSOL ou desses partidos que não têm voto, mas têm acesso ao guichê, esses partidos acabaram transformando o STF na corte revisora e socorro das pautas de interesse do governo. Nós estamos num processo, Paulo, assustador. Eu penso que a PGR está ajudando a montar um circo de horrores. Nós estamos vendo a destruição de toda a estrutura, de todo o arcabouço jurídico, Paulo. Nós não estamos mais observando o respeito a nenhum processo legal. Isso é ruim, isso é uma insegurança. Como você sempre diz com muita propriedade, a gente não sabe o que pode e o que não pode. Se eu olhar assim, de repente esse meu olhar pode ser interpretado como um olhar agressivo e eu posso ser condenado pelo olhar. Se eu ficar quieto, eu posso ser condenado por ter ficado quieto. Se eu falar, eu posso ser condenado por falar. Então, nós estamos numa situação, meu caro Paulo, que é assustadora. E a sugestão, claro, bem-humorada do Eduardo Bolsonaro foi perfeita. Pede para o príncipe pedir as joias de volta. Como é que eles vão ficar nessa situação? É um caso patético e vergonhoso. Mas ele falou sério. Ele falou sério que não, o príncipe deveria pedir de volta. Agora, teve só uma coisinha a mais aí, que um dos ministros, que eu não preciso nem citar o nome aqui, disse que o Congresso pode decidir o que quiser, pode votar o que quiser. Quem vai mandar mesmo é o outro lado da Praça dos Três Poderes. É uma coisa realmente fantástica. Mas agora, Alfredo... Isso é assustador. Isso é assustador. Só me perdoe, tá?
Mas isso está acontecendo porque nós temos um Senado omisso que não cumpre sua função constitucional de servir de freio e contrapeso às ações do STF. A culpa do atual quadro nacional, na minha opinião, esse alargamento das atribuições do STF é culpa única e exclusivamente de um Senado submisso e servil aos interesses do outro lado. E ninguém pode acusar a gente aqui de estar criando coisas, né? Essas coisas foram ditas por essas fontes aí que mencionamos. Mas agora vamos falar de um outro tema também bem polêmico: o ataque dos russos a um hospital de Kiev, na Ucrânia, e vários outros locais de civis. A dor das pessoas que perderam seus parentes no ataque é imensa. Várias delas lotaram o que restou do hospital nesta terça-feira em busca de pertences. Veja. Na manhã desta terça-feira, tudo o que restava da clínica de maternidade e fertilidade atingida por um ataque russo no dia anterior era metal retorcido e paredes desmoronadas. As filhas de um médico morto no ataque procuravam entre os destroços pulverizados algo que pertencesse ao pai. Recusando-se a falar com os repórteres, uma das filhas usava garfos para vasculhar o que antes era o local de trabalho do médico. A administradora da clínica lamentou a morte dos profissionais de saúde. Люди, які тут працювали, яких вже наразі немає, це люди, які роками працювали в Адонісі, це два акушери-гінекологи, УЗД-спеціаліст, старший касир і сестра господині, старша медсестра. Тобто ми втратили тих людей, хто за Адонісом вже дуже давно. Horas após o ataque de míssil russo ao Hospital Infantil de Kiev, outro ataque danificou a clínica de maternidade e fertilidade da região, matando pelo menos 7 pessoas. Після того, як стався приліт, ті колеги, лікарі, які були на консультаціях, вони в першу чергу спустили пацієнтів вниз, хто був не уражений, хто постраждав, надавали медичну допомогу на першому поверсі. Лікарі вивели пацієнтів і потім повернулись для того, щоб спустити наших співробітників, які або дістали ураження, або які були в дуже важкому стані. A Rússia lançou mísseis sobre Kiev e outras cidades da Ucrânia em plena luz do dia na segunda-feira, matando pelo menos 44 civis na onda de ataques aéreos mais mortais em meses. Já o embaixador russo na ONU disse nesta terça-feira, 9 de julho, que a Rússia não foi responsável pelo ataque ao principal hospital infantil de Kiev, atribuindo a culpa a um míssil antiaéreo ucraniano desviado. Vassily Nebensia falou em inglês com repórteres nas Nações Unidas em Nova York. Uma missão de direitos humanos da ONU disse que havia uma alta probabilidade de que o principal hospital infantil de Kiev tenha sido mesmo atingido diretamente por um míssil russo durante a série de ataques aéreos, enquanto o Kremlin continuava negando o envolvimento. Veja. Indeed, if the Russian missile that was targeted to the military object would hit the hospital, then the hospital would be completely destroyed. I mean, I'm not rejoicing at whatever victims or the wounded were in the hospital at the time of a strike. Moreover, that it was the Ukrainians themselves that did it. But you saw that despite the evidence provided to us, 300 people were injured, including 8 children, 2 grown-ups were killed. And I'm not, again, every death is a tragedy, but the scale of destruction is not the one that they're trying to present. O Serviço de Segurança da Ucrânia disse que tinha evidências inequívocas de que a instalação médica foi atingida por um míssil de cruzeiro russo KH-101 durante a série de ataques mais mortais em meses e publicou imagens do que disse serem fragmentos do motor da arma. O Kremlin afirmou, sem fornecer provas,
que foi o fogo antiaéreo ucraniano e não a Rússia que atingiu o hospital infantil, que é um dos maiores da Europa e trata pacientes com condições graves como câncer e doenças renais. Alfredo, os russos não têm a menor moral para tentar se defender, não é isso? Já estão errados em estar nesse combate e são famosos pelas mentiras que contam, como todo governo comunista. Você acreditou nessa conversa fiada do embaixador? Olha, em primeiro lugar, os russos são os maiores especialistas, Paulo, em dominar as narrativas. Os russos conseguem ter uma expertise nessa questão de manipular dados e informações. Foi muito interessante que logo depois do episódio, eu acessei a agência TASS, acessei o Sputnik News, acessei o Global Times. Nenhum jornal do conglomerado comunista tratou desse assunto. Foi um silêncio absoluto. No Brasil, nós tivemos uma publicação de uma reportagem da Agência Brasil e logo depois nós tivemos o esclarecimento peremptório, não foram os russos. Ou seja, nós estamos sendo envolvidos pela máquina de desinformação russa. Os russos não têm piedade em matar ninguém. Se os russos precisarem matar, eles matarão. Eles jamais irão assumir qualquer responsabilidade, Paulo, em relação à vida. Por quê? Porque a vida deles não tem valor. Eu quero lembrar aqui para as pessoas, quem não lembra dos milhões de mortos de Holodomor? Durante quantas décadas os russos negaram o Holodomor? Durante quantas décadas os russos e os comunistas negaram os gulags? Durante quantas décadas os comunistas negaram os assassinatos perpetrados por Mao e por todos os outros dirigentes comunistas? Os comunistas têm uma incapacidade tácita e mental de conviver com a realidade, Paulo. Eles vivem num mundo da fantasia. Eles vivem num mundo onde a propaganda deles pensa ser capaz de esconder a realidade. Esse assassinato, esse ataque, vai mais um na conta do Putin. Ou alguém acha que essa ação assassina do Putin vai parar? Não, ele não vai parar. Ele é um homem que está encurralado, ele está com dificuldades, tanto assim que ele está, inclusive, buscando uma nova aliança, saindo da área de ação e do eixo de ação da China e procurando formar uma nova aliança com a Coreia do Norte, o Irã e a Rússia, exatamente para manter o seu abastecimento e o seu fornecimento de máquinas da morte. Esse episódio, calcula-se que podem ter morrido até 40 crianças e adultos nesse evento, mostra apenas uma realidade. Para os russos, não há nenhum compromisso com a vida. Comunista, vamos ser francos, vamos conversar de homem para homem, de ser humano para ser humano. O comunista nenhum tem nenhum respeito pela vida. Esse é um dado que me deixa preocupado, Paulo, porque existe no nosso país um presidente que quer normalizar a desinformação e apoia a desinformação, inclusive apoiando grupos terroristas e muito mais. Hoje, o governo da Rússia, desculpe a minha sinceridade, Paulo, Perfeito. o governo da Rússia, o governo está. Olha só, Alfredo, o governo brasileiro soltou uma nota depois de 16 horas sobre o ocorrido. E mesmo assim não mencionou o nome da Rússia. Foi uma nota pífia. Pífia, né? Sem nenhuma expressão, dizendo apenas lamentar e pedindo para as duas partes se entenderem. Ou seja, mais uma vez, não envolve a Rússia, não toma partido, mas foram crianças assassinadas. Aí fica aquela pergunta, né? São as narrativas. E aí se não foi mesmo a Ucrânia que disparou esse míssil? É uma coisa assustadora isso. O que você acha? Olha, sejamos francos, até hoje o Lula não conseguiu
dar uma resposta convincente ao 7 de outubro. Até hoje, o Lula não conseguiu falar que os terroristas estupram mulheres. Até hoje, o Lula não conseguiu, ele não consegue conviver com a realidade. Eu não sei qual é eu não sou psiquiatra, eu sou jornalista, Paulo, então eu não consigo saber qual é o nível de desconexão que existe do Lula com o mundo real. Mas o que a gente percebe é que todas essas situações e todas essas ações, Paulo, servem apenas para envergonhar o povo brasileiro em nível mundial. Foi um assassinato, foi uma chacina, foi. Ok. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a esposa dele depositaram flores hoje em um memorial às vítimas do Holodomor, como o Alfredo acabou de mencionar, foi em Washington, na capital americana, desta terça-feira, 9 de julho, antes de uma cúpula da OTAN. Este memorial é dedicado aos milhões de ucranianos que pereceram na fome artificial da era Stalin, ocorrida entre 1932 e 1933. Zelensky foi a Washington para uma cúpula de 3 dias dos líderes da OTAN, na qual esperava garantir compromissos dos aliados para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia e aumentar o apoio militar. Veja o que ele disse. На полях саміту НАТО у нас достатня кількість двосторонніх зустрічей. Там обговорюватимуться передусім пріоритети – це система протиповітряної оборони. Я думаю, що після такого і президент Байден, і інші лідери можуть бути більш потужними і більш рішучими, ніж це було до цього моменту. Хоча я вдячний президентові, адміністрації і Конгресу Сполучених Штатів за пакет, який був проголосований. Ми очікуємо, він потрошки проходить на полі бою і потрішки посилює нашу армію. Pois é, e Zelensky falou tudo isso aí da capital americana, Washington. E a cúpula acontece enquanto a Ucrânia hasteia suas bandeiras a meio mastro em um dia nacional de luto para marcar a perda de 44 pessoas, isso já confirmado, em todo o país após a série de ataques aéreos russos. Alfredo, você acha que essa cúpula da OTAN pode azedar as coisas ainda mais para Vladimir Putin? Bom, a grande vantagem que o Putin tem é que a OTAN também ela enfrenta muitas discussões internas do seu papel. A União Europeia está virada numa colcha de retalho sem tamanho. A União Europeia não consegue mais encontrar estabilidade política. O país, por incrível que pareça, aquele país que sempre foi tido como o país mais instável, hoje é o país mais estável que a Itália. Nos demais países da União Europeia, nós estamos tendo processos eleitorais muito complexos, mudanças muito grandes e muito graves. Eu não sei até que ponto a OTAN, que está sendo transformado numa espécie de exército mundial, eu não sei até que ponto a OTAN terá capacidade de ter uma ação hegemônica por conta dessas dissensões internas nos países que compõem a OTAN. Eu penso muito, mas muito mesmo, Paulo, que o grande desafio nosso, enquanto seres humanos, é sobrevivermos até o 5 de novembro. Por incrível que pareça, eu penso que se nós conseguirmos sobreviver até o 5 de novembro e a eleição do Trump, eu acho que nós poderemos, aí sim, eu penso que até o 5 de novembro, é a minha opinião, Paulo, sincero, honesta, eu penso que até o 5 de novembro nós vamos fazendo remendos. Vamos remendando aqui, sabe, botando aqui, sabe quando você está com a calça velha, você bota um remendo aqui no joelho, depois põe um na perna, põe um no fundilho, troca um bolso. Eu penso que até 5 de novembro, nós no mundo vamos viver esse processo de remendoais. E olha que eu estou dizendo, vou ter que dizer uma coisa que eu não consigo fugir dessa. A Ucrânia não é uma flor que se cheire. A Ucrânia sempre foi um dos países mais corruptos do mundo.
um país onde a corrupção é endêmica. Mas eu penso que, a partir da definição do futuro presidente dos Estados Unidos, que eu espero como cristão, como alguém que ama a liberdade, que seja o Trump, eu penso que até lá, Paulo, nós vamos sobreviver aos trancos e barrancos com esses pequenos incidentes vergonhosos, patéticos, com a exposição e a explosão de pequenos ditadores, da manifestação de pessoas desqualificadas, como Lula, no caso do Brasil, nas ações intempestivas de pessoas sem estrutura para dirigir um país como Macron e daí por diante. Na minha esperança, está depositado no 5 de novembro. Olha, nesse 5 de novembro, se confirmada aí a eleição de Trump, muita coisa pode mudar realmente, e inclusive o Putin deve estar torcendo por isso, né? Porque o Trump disse que a relação dos Estados Unidos com a OTAN deve mudar, porque se os países que integram a OTAN não depositarem dinheiro, ou seja, não comprometerem 2% do seu produto interno bruto, ele vai retirar todo o dinheiro ali. Então, quer dizer, vai ficar um pouco complicado e tende a enfraquecer financeiramente a OTAN. Mas, Alfredo, aqui nós estamos num bate-papo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para encerrar esse nosso bate-papo. Não podia deixar de passar, e nós ainda temos tempo, de te perguntar como é que você achou do resultado, o que você achou do resultado da eleição na França, agora no domingo, essa reviravolta que a esquerda teve. Ou seja, complicou bastante, inclusive para o Emmanuel Macron, que você estava comentando agora, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Bom, em primeiro lugar, só quem perdeu foi Emmanuel Macron e a França. Os grandes perdedores foram Emmanuel Macron e a França. Ah, mas é a Le Pen. A Le Pen fez 36% dos votos no segundo turno. A Marine Le Pen fez mais de 10 milhões de votos. A esquerda fez 7,5 milhões. O campo do Macron fez 7 milhões. Então vamos fazer esse primeiro fato, inclusive porque já saiu uma pesquisa do Le Figaro mostrando a Marine Le Pen com 32% das intenções de voto para 2027. Mas como é que aconteceu isso? Então, só para vocês terem ideia, a França tem um sistema de voto distrital diferente de outros países. Na França, Paulo, só é eleito se a pessoa tiver mais de 50% dos votos daquela sessão. Se ele não tiver mais de 50% dos votantes, ele não se elege e vai para um segundo turno, onde todos aqueles que tiverem mais de 12% podem participar. Houve casos onde tivemos 4 candidatos no segundo turno. Aí o Macron fez uma aliança com a esquerda, onde a esquerda estava em melhor posição do que a equipe do Macron, a equipe do Macron passou a apoiar a esquerda. Foi o tiro final no pé do Macron. O Macron inviabilizou o seu próprio governo. Se de um lado o Macron conseguiu, entre aspas, derrotar a Marine Le Pen, de outro lado ele inviabilizou totalmente o seu governo. Hoje, olhando, eu inclusive li muito material sobre isso nas últimas horas, Paulo. Hoje, se nós olharmos realisticamente, eu não sei se haverá Jogos Olímpicos nesse ano. Mas aí acho que é difícil, hein? Mas olha só, eles tomarão posse dia 18 de julho. As Olimpíadas começam dia 26, Paulo. Olha, e não há nenhum caminho para a negociação hoje de uma maioria. Eu vou te falar uma coisa bem sincera, Paulo. Eu estou vendo com preocupação. Eu penso que o Macron fez uma jogada de altíssimo risco e, na minha modesta avaliação, olhando o quadro que eu vejo, a derrota da Marine Le Pen fez com que ela não caísse nas armadilhas do Macron. O Macron já estava definindo 5 ou 6 postos-chave se a Marine tivesse vencido. O que o Macron vai conseguir fazer com seus amigos comunistas,
Não sei. O que eu sei é que a França entrou numa sinuca de bico e volto a dizer, não é clickbait, tá, Paulo? É a minha avaliação sincera. Eu hoje não sei, não tenho convicção acerca da realização das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tá bem aí na esquina. Vamos ver. Ok, Alfredo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. Foi brilhante. Eu é que agradeço, Paulo, esses exercícios da troca de informações, esses exercícios fazem com que todos nós tenhamos a possibilidade de crescer. Eu gosto muito de aprender, Paulo. Eu penso que toda vez que você interage, trazendo e podendo fazer o contraponto, naquele processo dialético que ninguém mais gosta de fazer, de tese e antítese, todos nós ganhamos, e principalmente o seu net espectador. Porque a razão de nós estarmos aqui está no net espectador, que é quem avaliza, sabe? Então, abraço a vocês, e quem ainda não acompanha o canal de Brasília, acompanhe, mas principalmente eu quero que vocês entendam uma coisa. Apoiem, se tornem membros. Olha, se tornem membros do canal do Paulo. Por quê? Porque fazer jornalismo independente sem dinheiro da Secretaria de Comunicação, e duvido que o Paulo aceitasse, entendeu? Tem mais isso. Eu tenho certeza que o Paulo, em hipótese alguma, aceitaria. Então, pessoal, quem mantém... Olha, quando você dá o joinha, quando você confirma a sua inscrição, quando você faz um comentário, isso tem um valor e uma relevância que você não pode nem imaginar. Apoie aqueles que estão comprometidos em fazer jornalismo e aqueles comprometidos com a informação. Um abraço, Paulo, estou sempre ao seu dispor e tenha certeza que nós vamos vencer essa peleja. Obrigado, viu, Alfredo? E você sabe como ninguém o tanto que é difícil manter um canal assim. Se a gente não tem o apoio dos nossos espectadores, não sai. E digo mais uma coisa, se você quiser saber da verdade, quiser acompanhar o que está acontecendo de verdade no Brasil e no mundo, é aqui com a gente também, tá? Lá no canal do Alfredo e aqui com a gente. Nós vamos mostrar tudo o que se passa no Brasil e no mundo com propriedade, doa a quem doer. Alfredo, tchau. Obrigado, hein? Até a semana. E agora, para encerrar, um assunto mais leve e também bem legal. Um esqueleto de 13 metros de comprimento de um Camarasaurus grandis, um dinossauro de pescoço longo, foi apresentado ao público no Museu da Evolução, no Nuttenborg Safari Park, na Dinamarca. O diretor do museu, Christoph Knuth, afirmou que o dinossauro viveu há cerca de 150 milhões de anos no que hoje é o Wyoming, nos Estados Unidos. Veja o que ele disse. This dinosaur lived about 150 million years ago in what is today Wyoming. That is also where it was found. And one of the unique features about this dinosaur was that it was found articulated, meaning that the skeleton was found, or the dinosaur was found in the same position as it died 150 million years ago, in the exact same position. Então vamos ver. O dinossauro foi descoberto em 2017, exatamente na mesma posição em que morreu, encolhido perto do que agora é uma fazenda de gado em Wyoming, antes de ser escavado, restaurado e transportado para a Dinamarca, conforme informado pelo museu em um comunicado. O esqueleto agora está em exibição ao lado de outros fósseis e esqueletos no Museu da Evolução, que foi inaugurado em 2022. Segundo esse museu de história, o Museu de História Natural de Londres, o Camarasaurus era um dinossauro herbívoro que andava sobre 4 patas, podendo atingir até 23 metros de comprimento. Que legal, hein?
Grande pra caramba! E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado bastante do nosso programa. Se sim, não deixe de dar um like e compartilhar e também comentar bastante, porque é muito importante. Um forte abraço e nos vemos de novo na próxima edição, amanhã. Até lá!